Sun Jinwoo estava caído, sangue escorrendo entre as garras de Rakan. Silad se aproxima, crava a adaga em seu peito e sorri. O corpo do monarca das sombras começa a congelar. Isso é o tudo que consegue o humano, ele dizia. O HP de Jinwoo zera e tudo fica escuro. O jogador morreu. Mas no vazio, uma luz surge. A habilidade passiva do coração negro o desperta. Jinwoo abre os olhos. Ele está em um hospital, de volta ao início. Wojin-Chu, sua irmã, todos parecem diferentes, como se ele tivesse voltado no tempo. Confuso, ele percebe. O sistema o trouxe de volta para corrigir o mundo. Logo, Jinwoo enfrenta o monarca das sombras original, que revela a verdade. A luz criou os governantes, a escuridão criou os monarcas. A guerra nunca acabou e o rei das sombras nasceu da morte de um governante. Enquanto isso, no presente, o corpo congelado de Jinwoo começa a brilhar. O gelo se rompe. Rakan e Silad tentam destruí-lo, mas um homem surge entre eles. Segurando duas adagas, ele diz com firmeza: daqui em diante, ninguém toca neste garoto. Era Sung Yuhuan, o pai de Jinwoo. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago pra vocês o episódio 18 de Solo Leveling terceira temporada. E pra quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo, é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores aqui no canal e quer ir direto para o 18, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos as adagas vermelhas de Sun Jinwoo caídas no chão. O sangue do monarca das sombras escorria pelo solo. Sung então percebe que as garras do inimigo atravessaram seu corpo. Ele dizia: eu subi de nível, então isso não é nada. Porém, de repente, Silad se aproxima dizendo: irei lhe devolver sua arma. Ele segura uma adaga e perfura o peito de Jinwoo e pergunta: certo, agora consegue se curar igual antes? Provavelmente não, não importa o quão forte seja, não é o monarca completo. Vemos o sangue de Sun Jinwoo congelando-o em seu peito. Silad falava: isso é tudo que consegue fazer, humano. Se for este o caso, não vai poder ver o momento em que nossos exércitos chegarão a este mundo. Quando isso acontecer, haverá montanhas de corpos humanos e o sangue deles formará rios. Mas esse país que você nasceu será diferente. Irei eu mesmo congelar todos os humanos desse país e os farei sofrer pela eternidade. Eles terão que ficar assim para sempre, sem poder viver ou morrer. Nesse momento vemos o presidente Wojin-Chu completamente paralisado. Ele não conseguia acreditar que Sung foi derrotado. Sua mãe e irmã choravam ao ver Sun Jinwoo sendo derrotado pela TV. Cha Rain também estava assustada com tudo isso. Sun Jinwoo estava coberto por sangue, com seu corpo ferido e parcialmente congelado. Silad, olhando para ele, dizia: então me mostre todo o seu ódio por mim. Isso será meu prazer. Em pensamento, Sung dizia: um pouco, só um pouco mais, só preciso de um pouco mais. O corpo de Sun Jinwoo é congelado, seu HP chega a 0, o jogador morreu. Tudo fica escuro nesse momento. Sung queria apenas mais um pouco de tempo, ou um pouco de vida, para poder derrotar os inimigos, mas isso não aconteceu. Porém, de repente, uma mensagem do sistema aparece: o jogador está em posse do coração negro. Você atingiu todos os requisitos para a habilidade passiva. A misteriosa habilidade passiva é ativada. Ela já inicia em seu nível máximo, e assim uma luz brilhante aparece naquela escuridão. Vemos o olho de Sun Jinwoo se abrindo. Ele acorda e estava na cama de um hospital. Sung estava assustado e segurava o seu peito com muita força. Ele se lembra de quando seu corpo foi atravessado pelas garras de Rakan e pelo golpe da adaga de Silad. Sung se perguntava se aquilo foi um sonho. Será que tudo isso foi um sonho? Ele olha para cima e vê a lâmpada, que tinha um brilho muito forte. Até a luz que vinha da janela era intensa. Ele se pergunta se realmente estava no hospital. Tenho certeza de que a adaga do gelo perfurou meu coração, e mesmo assim ainda estou vivo. De repente, o presidente Wojin-Chu chega até ali. Ele pergunta se Sung acordou. Jinwoo fica surpreso e dizia: presidente Wojin-Chu, presidente, o que aconteceu com os monarcas? Não, com os monstros, e como ainda eu estou vivo. Wojin-Chu fica surpreso e responde: tem 3 coisas que devo lhe dizer. Primeiro, não sou o presidente, mas sim o chefe do grupo de vigilância. Segundo, gostaria de lhe perguntar sobre as estátuas que se movem. E terceiro, como sabe quem sou eu? Já nos vimos antes. Sun Jinwoo fica surpreso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo e pergunta: espera um pouco, o que quer dizer com estátuas que se movem? Jin-Chu então responde:
Quando chegamos no local com a guilda Tigre Branco, depois que recebemos o relatório, tudo já havia sumido. Sung diz que não era isso que ele estava perguntando. Jin-woo estava furioso e dizia em pensamentos: não me diga que, impossível, juro que esse quarto é bem familiar para mim, porque já passei 2 semanas aqui antes. O Jin-woo fala que Sung Jin-woo estava diferente da sua foto, e em pensamentos o garoto dizia: esse é o quarto VIP que foi providenciado pela Associação de Caçadores. Esse foi o quarto que acordei depois que sobrevivi ao covil duplo. O Jin-woo pergunta se estava tudo bem. Sung responde que precisava de um tempo para organizar os seus pensamentos. Ele se pergunta como isso estava acontecendo. Sung Jin-woo está agora no nível 146. Jin-woo então veste suas roupas e dizia: meu rosto e status ainda são os mesmos de antes. Voltei para cá com as mesmas características de quando morri. Tudo no meu inventário ainda está aqui também, até a ira de Kamish. De repente, Jin-ah chega até ali. Ela pergunta o que Sung estava fazendo logo após acordar. Não me diga que bateu a cabeça também. Porém, Jin-ah não reconhece seu irmão. Ela se pergunta se entrou no quarto errado e quem era ele. Jin-woo entende. Ela não o reconhece porque sua aparência mudou de repente. Mas antes ele havia mudado aos poucos. Ele então responde: não consegue nem reconhecer o seu irmão mais velho. Jin-ah então dizia: você tem certeza de que é o meu irmão? Sinto que está meio diferente e cresceu bastante também. Jin-woo fala que é apenas impressão dela. Jin-woo diz que estava ocupado e precisava ir para a Associação de Caçadores. Jin-ah pergunta por que ele faria isso. E Sung responde: eu vou desistir de ser um caçador. Sei que veio aqui mesmo tendo aula, então é melhor voltar para a escola. Jin-ah pergunta se aquilo seria sério. Jin-woo falava: isso serve para você também, Han Song-yi. Nem pense em desistir de estudar para ser uma caçadora. Song-yi fica surpresa e se pergunta como ele sabia seu nome. Jin-woo dizia em pensamentos: mesmo sem ter os meus soldados, agora só preciso refazer o meu exército. Mas como isso pode ser possível e porque algo assim aconteceu, eu voltei mesmo no tempo. Sung faz o teste de rank novamente. Os funcionários da associação estavam surpresos e diziam: já faz 2 anos que isso aconteceu com a Tia Rain, e pensar que um cara assim seria um caçador de rank S. O dispositivo não pode medir seu poder mágico. Caçador Sung Jin-woo. Jin-woo responde que sabe disso, mas antes de fazermos novamente, gostaria de falar com o presidente Go-gun-hee. Tudo bem? Os homens iriam levá-lo até a sala de Go-gun-hee, porém Sung responde que sabe onde fica e segue sozinho. Eles se perguntavam como alguém de fora sabe onde fica a sala do presidente. Sung entra no elevador e lá ele encontra o caçador de rank B, Kang Tae-shik, que dizia em pensamentos: que tipo de mentira devo criar hoje? Não é a primeira vez que faço isso com a associação. E se eu for pego pelo inspetor Oh Jin-choo, teria bastante problemas. Kang Tae-shik nem percebeu que Sung Jin-woo estava ali. Afinal, o caçador de rank S estava com seu modo furtivo ativado. Sung nesse momento dizia: você tem uma habilidade de furtividade e mesmo assim não faz o seu trabalho direito. Kang Tae-shik fica assustado e tenta pegar suas adagas. Sung falava: mesmo sendo um caçador de alto nível, não está na lista de pessoas que a associação mantém vigilância. Alguém vai te pedir para vingar a filha por ele, e não tem interesse com o que faz com os criminosos. Mas se ferir algum caçador inocente durante o processo, eu mesmo vou te matar. Sung segura as adagas de Kang Tae-shik com suas mãos. O caçador de rank B fica assustado ao ver que suas armas foram pegas sem ele perceber. Sung fala que só vai avisar uma vez. Kang Tae-shik, assustado, pergunta quem era aquele homem, porém Jin-woo vai embora sem dizer nada. O caçador de rank B diz que Sung parecia um fantasma. Jin-woo então chega até a sala do presidente e retira seu capuz. Ele falava: parece até que faz uma eternidade desde que eu vi. É um prazer vê-lo, presidente. Go-gun-hee então responde: vendo como veio aqui, assim que pegou os resultados de seu teste, presumo que já seja familiar com os procedimentos. Go-gun-hee pergunta qual seria o problema. Sung responde que não é nada. De repente o sistema mostra uma mensagem para Jin-woo, perguntando se ele gostaria de recomeçar aquele mundo. Go-gun-hee diz que vai direto ao ponto, porém Sung fala que antes disso teria um acordo para propor. Em pensamentos ele fala que precisava ir para a ilha Jeju reconstruir seu exército das sombras.
Jinwoo dizia: por favor, mude o regulamento para que invocações contem como membros de grupo. Se fazer isso, vou matar todas as formigas da ilha Jeju. Os olhos de Gogun rebrilham. Ele fica furioso e fala: por favor, não diga algo ridículo. Não está ciente de quantas vezes falhamos nas raids da ilha Jeju. Porém, de repente, o presidente se assusta. Ele vê uma enorme sombra, uma aura gigantesca que saía do corpo de Sung. O caçador de Rank S falava: é algo que só eu consigo. Por favor, deixe comigo. Posso garantir que vou cuidar das formigas da ilha Jeju. Gogun percebe que Sung tem um poder que supera os caçadores de rank nacional. Ele falava: como isso? Mas o que diabos é isso? De repente vemos cenas de Hwang Dong-suk e seus capangas, os caçadores que tentaram matar Sung Jinwoo e Oh Jin-ho. Vemos também momentos da luta de Sung Jinwoo contra o caçador de rank B, Kang Tae-shik. Também vemos o momento que a healer de rank B, Lee Ju-hee, desiste de ser uma caçadora e diz para Sung Jinwoo que iria se aposentar. Vemos o encontro de Sung Jinwoo com os ursos de gelo no Portal Vermelho e também seu encontro com os orcs superiores, liderados por Kargalgan, o orc xamã, o momento em que a mãe de Sung Jinwoo desperta de seu sono eterno e sua irmã Jinha consegue reencontrá-la. Sung observava todos esses momentos novamente e o sistema perguntava se ele gostaria de recomeçar aquele mundo. Vemos o momento em que Sung Jinwoo derrota o Rei Formiga da ilha Jeju e assim o transforma em sua sombra mais poderosa, chamada de Beru. Sung agora tinha novamente seu exército das sombras. As formigas das sombras se ajoelham perante ele e nesse momento Jinwoo suspira e diz: por que você não para com isso? Já sei que isso tudo é só uma ilusão. Então pare de brincadeira e se revele logo. Por quanto tempo planeja me olhar aí de cima? Sung Jinwoo olha para cima e de repente o lugar onde ele estava desaparece. Tudo vira uma completa escuridão. Vários avisos do sistema perguntando se ele queria reiniciar aquele mundo aparecem. Jinwoo então pergunta: mas quem é você? E das sombras um ser gigantesco, vestido com uma armadura negra, aparece. Sung então pergunta: você é o Rei dos Mortos? Aquele que aparece é o verdadeiro Monarca das Sombras. E está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Sung Jinwoo fica frente ao Monarca das Sombras original, que dizia: se quisesse, poderia viver nesse mundo por toda a eternidade. Seria como nunca acordar de um sonho incrível. Sung então pergunta: e está me falando para aceitar ficar preso nessa ilusão que você criou? O Monarca das Sombras responde que não criou aquele mundo, mas Sung Jinwoo é o responsável pela criação desse lugar. Sung pergunta se foi ele quem criou esse mundo. O Monarca das Sombras toma a forma de Song Chi-yu, o caçador que liderou o grupo de Sung no covil duplo. Ele dizia: esse mundo foi criado pela combinação do seu desejo de corrigir todos os seus erros, junto com o meu poder. Em outras palavras, esse é o meu território. De repente ele fica com a aparência da healer Lee Ju-hee e dizia: esse é o descanso eterno, a morte. O Monarca das Sombras fica com a aparência de Jinha e dizia: estive lhe observando por mais tempo do que pode imaginar. Você que sempre esteve mais perto da morte do que qualquer outro, e mesmo assim resiste tanto contra ela. Sou o registro de seus esforços, a prova de sua resistência e a recompensa de seu sofrimento. Sou a morte, o descanso eterno, assim como o pesadelo da humanidade. Eu sou você. O Monarca das Sombras, que estava transformado na mãe de Sung, rapidamente se torna a versão criança de Jinwoo. Ele dizia: dentro do meu domínio, você pode fazer o que quiser. Ele cria uma pequena planta que rapidamente se torna uma árvore. E ao criar flores, dizia: você pode transformar meus servos nos seus e absorver meu poder a partir deles, mesmo que isso só seja possível no seu próprio domínio. O poder de criar, destruir e mudar tudo é um poder onipotente. Sung pergunta: e está dizendo que nós possuímos o mesmo poder? O Monarca das Sombras se transforma em Cha-Rain e responde: faz muito tempo que espero pelo dia em que finalmente nos veríamos. Eu sou o Monarca das Sombras, o Rei da Morte que governa sobre a morte e a vida, e o regente da parte mais profunda do abismo. Sung pergunta por que ele foi escolhido, e o Monarca responde que irá mostrá-lo. Nosso começo e fim, assim como seu começo. Vemos Sung Jinwoo completamente congelado após ser atingido pelo golpe de Silad, o Monarca do Gelo. Rakan, o Monarca das Feras, se aproxima e dizia: ele com certeza morreu. Thomas Andre, preocupado, diz para Leonard: ei, a presença do caçador Sung desapareceu, mas o que houve? Baek diz que aquilo era impossível, então agora não tem ninguém que possa parar essas bestas.
Em cima de um prédio vemos Lin Taegil, o líder da guilda Ceifadores. Ele concentra seu poder para disparar uma flecha e diz: merda, eu não deveria ter ouvido aquela pessoa de antes. Talvez pudéssemos ter impedido eles se tivéssemos atacado. Não, nós temos que pará-los. Agora que até os caçadores de ranking nacional falharam em derrotá-los, não tem mais volta. Lin Taegil grita para que seus subordinados se preparem para atirar. Vamos atirar ao meu sinal. Nosso alvo é a besta mágica, que parece um vagante branco. Lin Taegil mira em Silad, e de repente o monarca do gelo se vira. O caçador de rank S estava assustado, e vemos que o ataúde de gelo de Sung começa a se trincar. E dele era emitida uma forte mana escura. Silad gritava, mas como isso é possível? E de repente uma chama negra aparece no peito direito de Sun Jinwoo. Silad assustado dizia: não me diga que não podemos deixar isso acontecer. Hakan também estava assustado. Temos que impedir que o verdadeiro monarca venha depois que matamos o falso. Silad e Hakan avançam. Eles querem destruir por completo o corpo de Jinwoo para impedir que o verdadeiro monarca das sombras desperte. Porém, de repente, Hakan é atingido por um poderoso chute direto no rosto. Ele cai por cima de Silad e os dois são arremessados ao chão. Uma grande explosão acontece e vemos que aquele homem era alguém conhecido. Ele impediu que os monarcas atacassem alguém importante para ele. Com faixas nas mãos e uma capa esfarrapada, o homem de cabelos longos segura duas adagas. Ele dizia: a partir de agora ninguém vai tocar nesse garoto. Quem protege Sun Jinwoo é ninguém menos do que Sung Huan, o pai de Jinwoo. Enquanto isso, Sung ouvia a história do monarca das sombras, que dizia: em outro mundo, a luz e a escuridão existiram em uma era antes de tudo surgir. O ser absoluto dividiu a luz e criou os governantes, e dividiu a escuridão para criar os 8 monarcas. Os monarcas que nasceram para destruir o mundo e os governantes que nasceram para defender o mundo. Eles matavam os soldados um dos outros incessantemente. Exausto pela guerra constante e sem fim, o fragmento de luz mais brilhante pediu ao rei absoluto: ó nosso governante absoluto, por que não ajuda seus mais fiéis servos que lutam por sua honra? Por que ignora os gritos dos inúmeros soldados que morrem em seu nome? Por favor, nos dê a força para exterminar nossos inimigos. Iremos cortar as cabeças deles e oferecê-las ao Senhor como tributo à sua glória. Mas o ser absoluto não respondeu ao fragmento de luz. E naquele momento os fragmentos de luz mais brilhantes perceberam: para o ser absoluto, a guerra entre governantes e monarcas não era nada além de entretenimento. E esse soberano não desejava que a guerra acabasse. Os mandamentos: adorai a Deus. Todos adoravam o ser absoluto. Louve a Deus. Todos soltavam gritos de guerra pelo ser absoluto. Prove sua fé. Todos juravam sua lealdade com seu sangue e vida ao ser absoluto. Todos estiveram seguindo os mandamentos até agora. Aqueles que desobedecerem os mandamentos não voltaram vivos, mas houve muito mais vítimas da morte do que seres que conseguiriam continuar vivos. Mesmo se seguissem os mandamentos, apenas a morte os aguardava. Enquanto o ser absoluto existir, a guerra nunca terá fim. E para acabar com essa guerra sem sentido, os governantes desembanharam as suas espadas. Esse era o começo de uma rebelião. Esse sou eu, de um passado distante. Eu fui o único governante que se ergueu contra a rebelião dos outros governantes. Mas meu pequeno número de soldados caiu facilmente diante dos exércitos dos governantes, e eu achei que era o meu fim. Vemos o monarca das sombras em sua forma de governante. Ele estava completamente ferido e seus subordinados estavam mortos aos seus pés. Ele dizia: quando reabri meus olhos na escuridão, percebi que o ser absoluto escondeu um certo poder dentro de mim. Naquele momento, o poder das sombras domina o seu corpo, e então ele diz: ergam-se. Naquele momento, o governante perde toda a sua aparência celestial e se torna uma sombra. As sombras de seus subordinados se erguem. Elas saem de seus corpos. Esse é o surgimento do Rei dos Mortos, o monarca das sombras. Depois disso, ele liderou seu novo exército para o campo de batalha. Entretanto, quando retornei, tudo já havia acabado. O monarca das sombras vai até o salão principal e, sentado no trono, ele observa o ser absoluto que foi morto por diversas lanças. O criador desse universo, o ser absoluto, foi morto por seus próprios subordinados. Os governantes que lutam contra os monarcas foram os responsáveis por matá-lo. O monarca das sombras originalmente era um governante, mas após ser morto por seus semelhantes, ele renasce como nono monarca.
O Monarca das Sombras revela para Sun Jin-woo que no passado ele era um dos governantes, um fragmento de luz mais brilhante. Eles eram servos do Ser Supremo e lutavam contra os monarcas, porém o Ser Supremo foi traído. Os governantes mataram seu deus e também mataram Ashborn, que junto de seus subordinados foram os únicos que ficaram contra a rebelião. Ashborn desperta seus poderes das sombras, que foram colocados em seu corpo pelo próprio Ser Supremo. Ele então ressuscita seu exército e se torna o Monarca das Sombras. Porém, após tudo isso, ele encontra o corpo do Ser Supremo completamente destruído. Ele perdeu sua vida. Tudo estava acabado. Os remanescentes dos fragmentos de luz mais brilhantes mataram o Ser Absoluto e se autoproclamaram como os novos deuses. Eles assumiram a posição de soberanos e usaram várias ferramentas para conter o poder do Ser Absoluto e matar os monarcas. Como resultado, o rei dos gigantes Legia foi capturado pelos governantes e o equilíbrio de poder entre os dois lados acabou. E então os monarcas perceberam o quão séria a situação era e o Monarca das Sombras usou este momento para conversar com os outros monarcas. Eles não tinham outra escolha além de unir forças comigo para combater nossos inimigos em comum, os governantes. Desse momento em diante, eu continuei essa batalha sem fim, sem ser um fragmento da luz mais brilhante, um dos emissários de Deus, mas como Monarca das Sombras. O tempo estava do meu lado, os corpos e almas que permaneciam no campo de batalha continuaram sendo o meu exército, e quando uni forças com o exército da destruição, liderado pelo Rei dos Dragões, enfurecidos, os monarcas, assim como os soberanos, começaram a me temer. Dois dos monarcas que me temiam me apunhalaram pelas costas depois de unir forças, e graças a isso meu exército das sombras foi quase aniquilado. Minha força era tão grande que levou a uma traição, enquanto o Rei das Bestas, o Monarca das Feras, fugia depois de abandonar seus soldados. O Rei dos Demônios, o Monarca das Chamas Brancas, Baran, teve que pagar o preço máximo. Mas então, vemos que após Rakan fugir, o Monarca das Sombras matou Baran. Porém, após essa longa batalha, os governantes apareceram para atacá-lo. O Monarca das Sombras recolhe o corpo de Baran e envia para seus domínios. Os governantes então se aproximam, eles cercam Ashborn, mas de repente, algo inesperado acontece. Todos os governantes mais poderosos se ajoelham perante o Monarca das Sombras. Eles diziam: por favor, é hora de nos perdoar, ó maior fragmento de luz mais brilhante. Não há motivos para continuarmos lutando. O Monarca das Sombras fala para Sun Jin-woo, mesmo que eles possuíssem poder o bastante para me mandar de volta para o vazio se quisessem, eles escolheram a paz. Esse era o mínimo de respeito que poderiam me mostrar pelo tempo em que fui aliado deles, lutando nas linhas de frente enquanto liderava o exército da luz brilhante. Ao ouvir aquelas palavras vindas de seus antigos companheiros, Ashborn responde: não há motivos, não foram vocês que feriram meu senhor com suas espadas e lanças. Os governantes respondem que o Ser Absoluto também era seu mestre. Os olhos de Ashborn brilham em fúria. Ele segura a cabeça de um dos governantes e responde: é exatamente por isso que o crime de vocês é ainda mais hediondo. O fragmento de luz dizia: você deve entender melhor do que qualquer um como nos sentimos quando levantamos nossos gritos de rebelião contra nosso mestre. Nós apenas queríamos acabar com essa guerra. O Monarca das Sombras então responde: perfure meu coração com sua lança. Este é o fim que tanto buscam. Vocês devem finalmente se tornar os vitoriosos dessa guerra. O governante pede para Ashborn, por favor, buscar no fundo de seu coração a força para perdoá-los. Mas o Monarca das Sombras apenas gritava: me matem agora! O governante pede para que Ashborn cesse sua raiva. Ele é o grandioso fragmento de luz mais brilhante. Todos os seres celestiais aparecem e saudam o Monarca das Sombras. Porém, Ashborn, tomando a forma de Norma Selner, diz para Jin-woo que ele estava sendo pressionado e por isso não pôde pensar em nenhuma solução. Por isso decidiu se esconder pelo bem da vingança, já que prendi o Monarca das Chamas Brancas comigo e estava planejando atacar as forças do Monarca das Bestas depois do meu corpo se recuperar. Mas enquanto eu estava escondido, os monarcas, que perderam a maior parte de seu poder, foram derrotados pelos soberanos. E quando eu reapareci na frente dos monarcas, que apostaram tudo, fugindo da rachadura entre dimensões, o Rei dos Dragões não permitiu nenhum tipo de luta, sabendo que era hora de recuperar suas forças. E assim ele alegremente permitiu que eu me juntasse às suas forças.
Fomos em busca de um novo mundo com o objetivo de construir um novo exército. Sundinho pergunta se esse novo mundo seria a Terra, e o Monarca das Sombras responde que sim. Para os humanos, a aparição dos monarcas deve ter parecido bem repentina. A aniquilação deles era inevitável. O monarca mostra uma imagem para Sung e Jinho dizia em pensamentos: cidades queimando em um mar de chamas. Já vi essa cena antes, o castelo demoníaco. Ele pergunta se isso é o que vai acontecer no futuro, porém o monarca responde que não. Isso é uma lembrança do passado. Sung pergunta como isso é possível, enquanto o Monarca das Sombras utiliza a imagem de pessoas conhecidas de Jinho. Ele dizia: se a razão da existência dos monarcas é a destruição, a razão da existência dos governantes é de manter esse mundo onde o ser absoluto não existe. Os soberanos detectaram os movimentos dos monarcas e enviaram seu exército, e tudo chegou ao fim. Aquela era uma imagem do planeta Terra, prédios destruídos e em chamas, e os governantes sobrevoando aquele lugar. O Monarca das Sombras então explica: naturalmente os soberanos ficaram irritados com o fato do exército do caos, que eles não conseguiram exterminar, terem levado mais o mundo à destruição. Para corrigir isso, eles usaram ferramentas que continham o poder do ser absoluto, que eles mesmos se proibiram de usar. A ferramenta de Deus, a taça da reencarnação. Ela é uma ferramenta incrível que pode voltar 10 anos no tempo. Os soberanos usaram tudo o que tinham para salvar esse mundo, mas a Terra atual era fraca demais para lutar contra os monarcas. E a Terra, onde não havia nenhuma energia mágica, não suportaria as batalhas em larga escala. Que fossem os monarcas ou soberanos a serem vitoriosos da batalha, o impacto trazido sobre esse planeta seria o mesmo. Por isso, os soberanos tomaram uma decisão drástica. Se não pudessem salvar todos, eles gostariam de ao menos garantir que algumas pessoas sobrevivessem. Então essas pessoas poderiam continuar nesse mundo. Jinho então entende: foi assim que os caçadores foram criados. O monarca dizia: eles estavam fazendo os seres humanos se tornarem capazes de sobreviver à colisão entre os dois exércitos. Os soberanos queriam que os humanos sobrevivessem, não importa o que tivessem que fazer. Sung dizia em pensamentos: aqueles que poderiam sobreviver à mudança do mundo, se eles percebessem o fato de que, com exceção de uma pequena quantidade de pessoas que são caçadores, todos morreriam. A sociedade poderia mesmo voltar a funcionar normalmente. O Rei Demônio é um fragmento de memórias deixadas para trás pelo Monarca das Sombras. Então esse mundo já passou por várias aniquilações. O Monarca responde que sim, mesmo os seres superiores não podem se opor ao fluxo do tempo. Eles podem perceber a mudança do fluxo criada pela taça da reencarnação, enquanto os soberanos tentavam consertar seus erros várias vezes. Os monarcas também começaram a modificar seus planos, até que a ferramenta de Deus não pode mais ser usada. Sung fica surpreso e pergunta: espera aí, então está dizendo que tem um limite de uso para a taça da reencarnação? O Monarca das Sombras responde que não existe algo com poder infinito, assim como o ser absoluto, que era capaz de criar mundos, foi eliminado por suas próprias criações. Há um limite para todos os poderes. Sung pergunta como as criações conseguiriam matar o seu criador, e o monarca fala que não é algo diferente dos humanos, que morrem pelas máquinas que eles mesmos criaram. Fomos criados para lutar, e nossos poderes eram mais que o bastante para derrotar nosso criador. Então os monarcas usaram os métodos dos governantes para criar um plano por conta própria, igual a como os governantes emprestaram poder aos humanos para matarem bestas mágicas, fortalecendo o mundo. Os monarcas também pegaram emprestados corpos de humanos para virem a esse mundo, para trazer seus exércitos mais cedo do que os soberanos esperavam. Nesse momento vemos os humanos antes de serem controlados pelos monarcas. Esses eram os corpos originais dos humanos que se tornaram Rakan, Legia, Silad, Tarnak, Yogomunti e Keresha. Eles planejavam usar a energia mágica que foi espalhada pelo planeta para transformar toda a Terra em uma armadilha gigante. Sung entende: eles poderiam acabar com o exército dos soberanos que viriam ajudar os humanos. O monarca responde que é isso mesmo. Para o monarca, que possui um poder incrível, viajar por esse mundo, ele precisa de um hospedeiro que consiga suportar esse poder. Mas como eu e o monarca da destruição somos fortes demais, não conseguimos encontrar humanos que aguentariam ser nossos hospedeiros. Naquela época, um dos magos mais capazes, trabalhando sob os reis, veio até mim com uma resposta. Eles estavam dispostos a encontrar um humano
adequado para mim. O mago chamado de arquiteto me assegurou que eles me ajudariam, mas só em conseguir um corpo imperecível. Mas infelizmente, nenhum ser vivo poderia se tornar um vassalo para conter a morte. O arquiteto, com o sistema que ele desenvolveu, procurou por todos os lados por alguém talentoso em sentir poder mágico, alguém com poder físico incrível, alguém superior, alguém com uma grande mentalidade. O arquiteto procurou por um humano cuja força faria jus aos meus poderes. A busca não foi fácil, mas no meio da procura, ele encontrou alguém que superou seu sistema, alguém que refez as regras de seu jogo e superou suas expectativas. Você que sempre foi fraco, sempre tão perto da morte e ainda assim conseguindo fugir dela de novo e de novo. Eu te observei e mesmo com o arquiteto se opondo, eu te escolhi. Nesse momento o monarca toma a forma do pai de Sun Jinwoo. Ele dizia: irei falar mais uma vez, sou o registro de seus esforços, a evidência da sua resistência e a recompensa à sua dor. Sung fica surpreso. Naquele momento ele se lembra de quando era criança e tinha uma família feliz ao lado de seu pai, sua mãe e irmã. Jinwoo dizia: mesmo que tivesse superado as expectativas do arquiteto, eu não seria o bastante para suportar seu poder. O monarca responde: o arquiteto usou habilidades humanas e itens para ajustar minha força, jogos e recreação, usando isso como combustível. O sistema do arquiteto, que usava meu poder, transformou seu corpo nível por nível para ser igual ao meu. Sung entende, então havia mesmo um motivo para o sistema parecer tanto com um jogo, ainda mais com aspectos de jogador. Mas você traiu o arquiteto. Por quê? O monarca das sombras toma a forma de Yojinho e responde: a desculpa dos soberanos, a traição dos monarcas. Me perguntei de qual lado eu deveria ficar e eu tomei uma decisão e queria que fosse assim. O tempo que passei com você foi tão bom, talvez eu não quisesse te perder. Eu me tornei você e você se tornou eu. Não importa quem se torne o dono desse corpo, não será estranho, porque já somos um. O monarca fica frente a Sun Jinwoo. Eles agora possuem a mesma aparência. Ashborn dizia: por isso, irei lhe dar uma escolha. Pode ficar nesse domínio da morte e aproveitar os sonhos eternos que criou. Pode escolher descansar. Se essa não for sua escolha, você será mandado novamente para a realidade. Terá que lutar contra seus inimigos. Sung então faz uma pergunta. Você disse que já tomou sua decisão, mas não ficou com os governantes. Então por que fugiu para outro mundo com os monarcas, mesmo que sua vontade de lutar contra os soberanos já houvesse sumido? O monarca responde que não havia nada para ele naquele lugar. Sung então diz: minha resposta é a mesma. Esse não é o lugar onde devo ficar. Com a forma do presidente Gogun-He, o monarca das sombras sorri. Sung pergunta se essa era a última vez que iriam se ver. E Ashborn responde: eu irei voltar para meu descanso, mas você, o monarca das sombras, irá viver uma vida de luta. Por isso, é impossível que nossos caminhos se cruzem. Com a morte, seu poder se tornou absoluto. A forma de voltar é... Sung responde que sabe como fazer isso. Eu sei, porque eu sou você. Aquele lugar começa a brilhar. Sung se concentra e diz: erga-se. Sun Jinwoo utiliza o poder de ressuscitar os mortos nele mesmo. Erga-se, essa é a ordem para seu próprio coração. Estão gostando do vídeo? Deixe seu like e continuando. Sun Jinwoo estava nos domínios do Monarca das Sombras, porém ele escolhe voltar ao mundo real. E para fazer isso, Sung falou: erga-se. Com isso, o código de exclusão do sistema de apoio ao jogador foi inserido. O sistema agora está sendo deletado. Qualquer limite de força no jogador foi completamente removido, sem mais limitações. Todos os soldados das sombras de rank comandante irão recuperar todo o seu poder. Os poderes de rank general do soldado comandante Igris foram restaurados. As habilidades do soldado de rank general Bero foram aumentadas. O monarca das sombras Ashborn está retornando ao mundo do vazio eterno. Vemos uma luz intensa em meio à escuridão. O portal gigantesco que estava acima de Seul brilhava intensamente. O monarca das feras Rakan e o monarca do gelo Silad sentem uma poderosa pressão mágica. Silad gritava: fragmento da luz mais brilhante. O maior dos desastres está vindo do corpo do humano, que está tentando proteger. Está mesmo querendo trazer esse desastre para esse mundo com suas próprias mãos. Vai mesmo arriscar sua vida para ajudar o monarca das sombras a renascer. O que vocês traidores estão pensando? Sung Yuan, que é o pai de Sun Jinwoo, estava enfrentando os monarcas. Ele protege o corpo congelado de seu filho, que ainda não despertou. Rakan fala que eles não possuem muito tempo, e Silad rapidamente se prepara
prepara para lutar. Os dois liberam seus poderes mágicos, porém o pai de Jinwoo também se prepara. Seu grande poder, que vem diretamente dos governantes, se concentra em seu corpo. A batalha entre o fragmento de luz mais brilhante e os monarcas está prestes a começar. Os monarcas avançam ferozmente na direção do pai de Jinwoo, e o Huan estava sério. Seus olhos brilhavam na cor amarela. Ele consegue se esquivar do tridente de Silat, porém o monarca das bestas também atacava com suas garras. Sung Huan era muito veloz. Ele utiliza a trajetória da lança de Silat para se defender do ataque de Rakan. O monarca das feras fica surpreso. Seu ataque é contido por seu próprio aliado. Ele tenta rasgar o corpo de Huan mais uma vez, porém o pai de Jinwoo se esquiva. Ele corre ao redor de Silat e assim consegue perfurar o corpo do monarca do gelo diversas vezes com as suas adagas. Silat dizia: "Este maldito, ele está prevendo a trajetória da minha lança e se movendo de acordo." Enquanto Silat atacava, Sung Huan se movia exatamente na mesma direção de sua lança. Sendo assim, a arma do monarca nunca conseguia atingir o seu alvo. Rakan então percebe algo e dizia em pensamentos: "Ele tem os movimentos de um guerreiro que já passou por inúmeras batalhas. Ele mal está conseguindo evitar todos os ataques do monarca do gelo e ainda está se defendendo dos meus ao mesmo tempo." Sung Huan se defende das garras de Rakan, porém nesse momento ele fica de costas para Silat. O monarca do gelo concentra seu sopro congelante, mas antes que pudesse utilizar esse poder, ele é atingido no queixo e o Huan consegue acertá-lo com um chute. Ele joga o monarca do gelo para longe e Silat acaba colidindo com um prédio. Enquanto isso, Rakan aproveita essa brecha. Ele abre sua boca gigantesca e tenta devorar o Huan. Porém, o pai de Jinwoo utiliza uma de suas adagas para perfurar a parte superior da boca do monarca. Sua adaga fica presa na boca de Rakan, que acaba gritando de dor, e o Huan aproveita esse momento para atingir o monarca com um golpe na barriga. Ele acerta Rakan com toda a sua força, porém o monarca das feras se mantém de pé. Ele arranca a adaga de sua boca e diz: "Seu maldito, vou te rasgar em pedacinhos." Porém, de repente, Rakan tem um pressentimento. Seus olhos ficam assustados e rapidamente ele fica em modo de alerta. Ele conhecia essa sensação e com medo, Rakan olha para trás. Ele olha para o ataúde de gelo onde Sung estava preso. Os olhos de Jinwoo brilhavam e ao ver aquilo, Rakan toma distância. Vemos o poder mágico de Sung Jinwoo transbordando daquele ataúde. Silat também reaparece. Ele dizia: "Isso não vai funcionar comigo outra vez. Vamos atacar novamente." Rakan apenas diz que irá parar agora. Silat fica furioso e pergunta: "Vai parar depois de chegarmos tão longe? Ficou louco?" Rakan estava paralisado, ele tremia de medo e dizia: "Você não está sentindo? A mana ao nosso redor começou a rugir. O monarca das sombras está vindo. Me deixe fora disso." Vemos o ataúde de gelo, onde Sung Jinwoo está preso. Daquele objeto, uma poderosa mana é expelida, e ao seu lado está seu pai, Sung Huan. Silat fica desesperado ao ver que Rakan queria fugir. Ele dizia: "Mas você não tinha prometido que me ajudaria a derrotar o monarca das sombras?" Rakan abre um portal e responde: "Minha promessa era apenas enquanto o monarca das sombras estava em sua forma humana. Mas como ele está vindo de verdade agora, não tenho mais promessa alguma a cumprir." Silat diz que mesmo assim, Rakan estava fugindo com o rabo entre as pernas. Ele não era o monarca das bestas. Rakan olha para trás e fala: "Monarca do gelo, você não compreende, porque nunca viu o poder total do monarca das sombras. Irei rezar por sua sorte." Rakan vai embora dali. Silat fala que ele é um idiota. "Sinta o terror do gelo, fracote. Esse é o meu verdadeiro poder." O monarca do gelo crava seu tridente no chão. Um poderoso ar congelante começa a girar em volta do monarca. Era como um poderoso turbilhão de gelo, capaz de destruir e congelar tudo o que toca. Aquele turbilhão crescia cada vez mais, e os caçadores que estavam ao redor daquele local diziam: "Não sejam pegos por isso. Vamos recuar. Pessoal, vamos sair daqui de uma vez por todas." Em meio àquele furacão de gelo, vemos algumas lâminas que foram disparadas para atingir o Huan. O pai de Jinwoo se prepara. Ele se coloca à frente do corpo de seu filho e o protege daqueles ataques. E o Huan consegue rebater cada uma das lâminas disparadas contra ele. Silat concentra uma grande quantidade de sua mana. O monarca do gelo gritava: "Meros humanos, ousam me desafiar sem saber seus lugares.
mais. No alto do céu, Silad cria um gigantesco iceberg. Aquele pedaço gigantesco de gelo iria cair e congelar toda a cidade. Silad falava: fiquem presos dentro do esquife de gelo, junto do Monarca das Sombras. Song Yuan estava preocupado. O inimigo realmente planejava destruir toda aquela região. E de repente o Yuan é atingido por uma daquelas flechas de gelo lançadas pelo Monarca. O pai de Sung Jinwoo acaba perdendo um braço. Ele estava assustado. O iceberg gigante irá cair sobre Seul. Song Yuan fez de tudo para defender seu filho e o povo coreano, porém agora está tudo acabado. O iceberg cai rapidamente sobre a cidade, porém vemos uma sombra se movimentando em alta velocidade. Aquelas eram garras afiadas e poderosas que pertencem a ninguém menos do que o Rei das Formigas. Esse é Bero, que com apenas um ataque consegue pulverizar aquele iceberg gigantesco e salvar a cidade. Song Yuan estava surpreso e de repente vemos um grandioso cavaleiro surgindo. Com sua espada ele defende o pai de seu mestre. Esse é Ygritte, que dizia: Monarca do Gelo, não ouse assumir a posição de rei com tão pouca força. Silad estava paralisado. Ele fica surpreso com tudo o que aconteceu e dizia em pensamentos: ele saiu da minha magia, então quer dizer que os soldados de rank comandante recuperaram seus poderes. Então quer dizer que o Monarca do Gelo estava assustado, ele suava frio. O esquife de gelo se quebra e de dentro dele sai o Monarca das Sombras. Esse é Sung Jinwoo, que dizia: é por isso que eu não deveria acreditar em profecias. O cachorro fugiu e Ygritte e Bero se colocam de joelhos perante o seu soberano. Sung estava completamente diferente. Sua mana se espalhava pelo chão como se fosse uma capa e sua sombra envolvia seu corpo como se fosse uma armadura. Jinwoo dizia: quem ousou sair daqui sem a minha permissão? O Monarca do Gelo treme de medo. Ele agora está frente ao verdadeiro Monarca das Sombras. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comentem o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.